Salve, salve, galera! Salve, torcida tricolor! E o Flusão está de volta ao G4 do Campeonato Brasileiro depois dessa vitória por 3-0 sobre o Avaí. É claro que a gente está falando do penúltimo colocado, uma equipe muito fragilizada, que está num momento muito ruim, lutando desesperadamente contra o rebaixamento. A gente sabe tudo isso, mas eu acho que hoje o Diniz rompeu com algumas convicções, com algumas insistências que a gente vinha criticando bastante e fez mudanças mais drásticas que eu acho que foram positivas e deram uma alternativa, deram uma opção de mudança, um plano B para o time quando a equipe que ele considera ideal não estiver bem. E talvez, a partir de agora, seja esse o novo time do Fluminense para esta reta final de Campeonato Brasileiro. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui agora neste vídeo de análise do que foi essa vitória do Fluminense sobre o Avaí. Deixe seu like aqui, é muito importante. Se inscreva aqui no canal do Leste também, por favor, né? Você que não está inscrito aí, por favor, conto muito com vocês. Deixe aí o seu like e o seu comentário depois que você assistir esse vídeo. É sempre muito bom ter essa troca, trocar essa ideia com vocês aqui. E, obviamente, estou aqui para a gente, como eu sempre falo, concordar e discordar dependendo do tema. Galera, uma vitória convincente, muito convincente. Eu vou deixar um pouco de lado agora a questão da fragilidade do adversário, com o adversário inferior, isso aí a gente sabe, né? Eu acho que é preciso a gente valorizar, acima de tudo, as mudanças que o Diniz fez. Finalmente, a gente não teve Felipe Melo na zaga, jogou o David Braz. E aí a gente viu como faz diferença o jogador da posição. É só fazer o simples, fazer o básico, às vezes fazer o mais simples. É apenas o necessário. Não inventar, em alguns momentos, já ajuda demais. Caio Paulista também saiu da lateral esquerda, que é um jogador que foi muito vaiado na última rodada, que vinha sendo muito criticado, porque ele realmente não vinha jogando bem, não é a dele jogar ali. Hoje nem entrou. E jogou o Calegari. E aí a gente vai ver, a gente vai discutir, o Calegari fez uma grande partida, é o lateral esquerdo que o Fluminense deve ter até o final do campeonato? Isso aí é muito discutível. Mas assim, se a gente ter em mente que é um jogador que até o jogo contra o Atlético Goianiense não vinha jogando, estava há muito tempo já sem jogar, e entrou numa situação difícil e conseguiu dar conta do recado, eu vou avaliar um pouco mais isso ao longo deste vídeo, eu acho que é positivo. E o Iago entrou no lugar do Matheus Martins. Foi o que mais surpreendeu, a entrada do Iago como titular, na vaga do Matheus Martins. O Iago fez uma grande partida, assim como o Martinelli. Então o Fluminense, eu queria abrir falando dessas mudanças, porque a partir disso a gente viu um time muito diferente em campo, assim, um início de jogo que parecia caminhar novamente para uma tragédia, né? Mais ou menos, com 10 minutos o Avaí teve 3 chances claras, 2 chances claras, teve mais uma oportunidade lá. Depois o Cano chegou de carrinho desviando uma bola. Depois, assim, com 10 minutos o Avaí já poderia ter feito 2-0. Foi um show de horrores, na verdade, esse início. Até os 15 minutos, o Fluminense estava pregado em campo. E aí a gente tinha um receio de que a gente ia ver o filme das últimas rodadas se repetindo dessas últimas 3 derrotas. Depois, quando chegou aos 15 minutos, assim, principalmente pelo lado esquerdo, o Calegari estava perdido, com o David Braz, e aí você tem 2 jogadores, um que não é da posição, estava torto por ali, e o David Braz que há muito tempo não tem uma sequência de jogo. Então isso era preocupante, e de fato o Avaí explorou muito bem isso no início do jogo. E o Fluminense estava sofrendo por ali. Mas o gol não saiu, ainda bem, e aí a partir dos 15 minutos, o Flu aos poucos foi impondo o seu ritmo, né? Começou a ter mais o domínio, ter mais a posse de bola, e finalmente o dinizismo renasceu, ou começou a renascer. A gente começou, novamente, a gente viu, né, jogadas de aproximação, de bola bem trabalhada, de troca de passes. Um Germancano que hoje fez o gol, mas que estava errando muito no início, ele teve 2 chances e perdeu um gol, um tipo de gol que ele não costuma perder, cara a cara com o goleiro, plantou o pé quando não tinha a menor necessidade. O Cano às vezes chuta uma bola que nem maluco do nada, sem necessidade, né? Enfim, é uma característica dele. Talvez por isso também ele tenha essa quantidade de gols. Mas hoje ele conseguiu deixar o dele num chute que, assim, muita gente tem a convicção de que o Iago chutou aquela bola, que pegou o Vladimir meio que desprevenido ali, teve que
dar 2 passos para trás, conseguiu ainda resvalar na bola, bateu no travessão e o Cano foi lá, só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol. Muita gente teve convicção de que o Iago foi chutar. Eu confesso que assim, não tenho tanta certeza. Não sei se o Iago já falou sobre isso, mas ele vai dizer. Mas na hora eu fiquei na dúvida. Mas assim, eu já estou um pouco mais convencido de que realmente ele chutou. E aí foi um belo chute, né? Porque o Vladimir estava adiantado, o Cano foi lá, pegou o rebote e, enfim, o Fluminense abriu o placar. E aí passou a ser o dono do jogo, né? A gente viu um meio de campo trabalhando muito bem a bola. O Martinelli hoje fez uma grande partida ao lado do Iago, um grande jogo. O André dominando ali a função dele. Um Ganso que tá parecendo um pouco menos intenso nesses últimos jogos. Hoje, novamente, ele não conseguiu impor tanta intensidade assim. Ele tá jogando um pouco num ritmo um pouco mais lento, né? Com os passes inteligentes, como sempre, mas sei lá, parece que estão com as pernas um pouco mais pesadas. Talvez, né, seja o peso aí numa reta final de temporada. Uma temporada que está chegando ao fim. Eu acho que todo mundo, de uma forma geral, até o Ares também está sentindo essa questão física. Então a gente não está vendo o Ganso com aquele nível de intensidade, principalmente de entrega. O Diniz, inclusive, durante o jogo, chamou a atenção dele para recomposição em alguns momentos, em algumas bolas que ele perdeu. Deu para ouvir isso durante a transmissão de uma ressacada que estava sem público. E aí o Fluminense, enfim, chegou ao segundo gol. Antes, na verdade, teve um quase gol do Martinelli, né? Uma bela jogada lá pela direita, foi construída pelo lado direito com o Cano, com o Iago novamente. O Iago pegou, viu que o Martinelli estava vindo de trás, tocou para ele, o Martinelli bateu, aquela bola passou raspando ali a trave direita do Vladimir. E aí o segundo gol sai numa jogada de escanteio, que o David Braz está na área, subiu muito bem, testou para baixo e fez um 2-0. Placar justíssimo no primeiro tempo. O Fluminense fez por onde conseguir os 2 gols. Teve um momento de instabilidade no início do jogo, um momento difícil, mas conseguiu reagir e foi se impondo. E até o Calegari, que tinha começado muito mal no primeiro tempo, ele conseguiu crescer junto com o time. Foi uma atuação espetacular, mas não é um jogador da posição. E aí a gente tem que entender que Caio Paulista não estava servindo. E o Cristiano, está muito claro que o Diniz não conta com esse jogador. Para mim está muito claro. Aquela indireta que ele mandou na coletiva passada de que vai jogar quem mostrar vontade, parece que o Cristiano é um desses jogadores. Um atleta que o Fluminense foi lá buscar na Moldávia, que o show vai custar aí provavelmente algo em torno de 9 milhões de reais, de 8, 9 milhões de reais, e que não tem a confiança no treinador para entrar num jogo como o de hoje. Está atuando lá um volante de origem, que subiu para o profissional como lateral direito, improvisado, mas que acabou virando a posição do Calegari, e foi para a lateral esquerda. Isso tudo para não colocar o Cristiano em campo. É impressionante. É realmente impressionante, mas mostra o quanto, e aí, presidente Mário Bittencourt, não precisa esperar a temporada para dizer que essa contratação ela foi fracassada. Não precisa. Não precisa esperar terminar, fechar o ciclo do jogador, porque é simplesmente inacreditável isso. O Fluminense dependeu hoje do Calegari entrar na lateral esquerda. Então, assim, diante por não ser o jogador da função, eu acho que o Calegari respondeu bem depois e fez um jogo seguro, fechou ali pelo lado dele, conseguiu evitar as investidas do Avaí por aquele lado ali. E é claro que o placar de 2-0 jogou uma pressão ainda mais sobre o time catarinense. Segundo tempo, o Fluminense, de novo, o Avaí começou com um pouco mais de ritmo, tentou assustar, o Renato, principalmente, jogador de mais qualidade ali na frente do Avaí. Hoje o Bissoli não conseguiu aparecer, ainda bem, não teve chance. O Renato é que vinha levando mais perigo. Então, novamente, o Fluminense teve um início ali um pouco regular, mas já estava vencendo por 2-0, né? O Cano, novamente, aliás, o Cano não, o Iago quase fez um gol, um chute que passou muito bem. Ele deu 2 chutes, um atrás do outro, na verdade. Foram 2 chutes e o Iago merecia muito ter feito esse gol também no jogo de hoje. Depois de tanto tempo, sem ter uma chance como titular, de fato, né, sem começar um jogo de uma maneira até surpreendente pra gente, porque ninguém esperava o Iago hoje como titular. Acho que ele respondeu muito bem. Fez uma grande partida e agarrou essa chance. Por exemplo, coisa que o Natan não fez. A gente for pegar assim, traçar uma comparação, o Iago aproveitou muito mais essas chances, do que o Natan, que teve diversas. Em alguns jogos o Natan até conseguiu acrescentar mais uma coisa, mas assim, a atuação que hoje teve o Iago foi muito superior à maioria das atuações em que o Natan entrou no segundo tempo ou até como titular do time. E aí o gol do Martinelli sai depois de uma jogada
mais uma inteligência do Ganso, né? Por isso é aquele jogador que às vezes não está entregando a intensidade, como ele vinha entregando há algum tempo, mas, cara, é muito inteligente. Fez o corta-luz, a bola chega no Iago, que toca para o Arias já dentro da área, e novamente toma ali mais uma assistência do Arias, 18ª, se não me engano, na temporada. Ele toca para o Martinelli, que teve a calma necessária para tirar do goleiro e fazer o terceiro gol. Muito merecido também esse gol do Martinelli, para mim. Acho que ele e Iago disputam aí o melhor em campo, na minha opinião. Acho que o Martinelli fez uma grandíssima partida. Esse esquema, o Fluminense perdeu mais opções pelos lados, que o Matheus daria mais essa opção pelos lados de campo. Até o Caio Paulista tivesse entrado ali, mas ganhou mais presença por dentro, nas jogadas trabalhadas por dentro, com o Iago e o Martinelli se revezando muito, pisando na área, buscando o ataque, se aproximando dos homens de frente. Então isso gerou muitas jogadas interessantes, muitas jogadas trabalhadas, lembrando o dinizismo na sua boa fase, né? Aquelas jogadas de aproximação, os companheiros buscando um ao outro o tempo inteiro, sem muita posição física, todos se movimentando, tanto no ataque quanto na defesa. O Fluminense conseguiu, deu alguns moles? Deu, mas foram mais no início do segundo tempo e no início do segundo tempo. Depois conseguiu matar bem as jogadas do Avaí, que teve pouquíssimas chances. E aí, com o jogo já resolvido, 3-0, a gente vai falar das substituições do Diniz. A primeira, quem entra? Felipe Melo. Não podia de jeito nenhum deixar de entrar, claro. Felipe Melo tinha que entrar no jogo de qualquer jeito. E ele entrou. Na minha opinião, sem necessidade nenhuma, mais uma vez. O Fluminense venceu o jogo por 3-0. Né? Poderia dar mais minutos para os homens de frente. Não tinha necessidade. Não é um jogo que, não vou colocar um volante aqui porque o time está perdendo fôlego, está tomando pressão. Não tinha a menor necessidade. Então, mais uma vez, uma questão de elenco, que parece que tem que colocar o Felipe Melo em campo. É impressionante isso. Um jogo fora de casa, não tem pressão da torcida. Então, assim, se ele for bem, já deu uma resposta. Se ele for mal, tá lá, tá longe da torcida, vai manter o padrão que ele vem apresentando. Não acrescentou nada no jogo ao Felipe Melo. Depois entraram Alexandre Jesus, Matheus Martins e o William Bigode. E mais uma vez o Alan não entra. Impressionante isso, gente. Mais uma vez o Alan não entra no jogo. E aí alguns torcedores falam, mas vocês acham que o Alan é o Pelé, que vai resolver alguma coisa. Não, peraí. O Alan foi contratado em junho. Teve uma lesão grave, de fato na panturrilha, se recuperou. E aí me perguntaram, mas Lessa, ele tá muito mal. O Alan vem treinando bem, ele melhorou bastante. É claro que fisicamente ele está aquém, ele precisa de ritmo. Mas como é que você vai readquirir ritmo se você não joga? É claro que ele não vai estar muito abaixo dos outros. Mas assim, ele vem treinando bem, ele vem, pelo menos pelas informações que eu consegui apurar, ele vem evoluindo bem, ele vem trabalhando bem. Então assim, num jogo 3-0 como esse, como aquele jogo contra o Juventude, não custava nada dar uns minutos para o Alan em campo. É impressionante isso. E é um jogador, sim, que chegou com uma expectativa pela ligação que ele tem com o clube, pela ligação que ele tem com a torcida. Isso são coisas que, sabe, são atitudes que o treinador toma e que tende a ser benéficas para ele. Que não custa nada e eu acho que faz bem para a torcida, faz bem para ele. Então realmente eu não consigo compreender isso. Pelo menos alguns minutos o cara em campo, começar a pegar um ritmo, pegar alguma coisa. Então está muito claro que o Alan é para 2023, esquece o Alan em 2022. Mas é uma vergonha isso. Porque o jogador foi contratado no meio do ano para ser um reforço para esta temporada. Então a janela do Fluminense foi uma tragédia, porque veio o Alan e veio o Marrone. Não preciso nem dizer, né? Tragédia. Então por isso o time sentiu tanto fisicamente, sentiu tanto, porque pela falta, e tecnicamente, pela falta de opções no banco. De qualidade. Quando você tirar um titular, ou quando você não tiver um titular bem, você sabe que quando o Arias não estiver bem, você pode tirar ele, que vai entrar um outro que vai não jogar como ele, mas oferecer uma alternativa interessante também, de mais velocidade pelos lados. O Fluminense não tem isso. Infelizmente, mais erros foram cometidos na formação do elenco, nesses jogadores que vieram na janela, e aí o treinador não tem muitas opções. E quando tem, continua insistindo em algumas peças já carimbadas. O William é um cara que eu admiro muito, gosto muito, mas na maioria dos jogos ele entra e não consegue acrescentar nada ao time. O Michel Araújo já entrou com 40 no segundo tempo, foi o último a entrar ali no lugar do Arias.
tem pouca chance também, poderia... Por exemplo, em vez de entrar o Felipe Melo, coloca o Michel Araújo, que teve poucas oportunidades ainda, coloca o Michel Araújo. Porque depois você precisa mexer no time, você tem um desfalque, e aí o cara que vem do banco, ele não tá confiante. Ele não tá com ritmo, porque jogou pouco. Hoje o Iago me surpreendeu, porque eu achei que o Iago fosse jogar mal hoje, ou que pelo menos não fosse ter nem perto da atuação que ele teve hoje, porque vinha muito tempo sem jogar. Então o Iago foi descartado e do nada, pum, titular. Aí você vai exigir que o jogador já chegue arrebentando? Ainda bem que o Iago teve uma grande atuação hoje e correspondeu muito bem. Então, assim, algumas coisas, algumas opções que o Diniz tem, eu realmente não consigo entender, eu acho que muita gente não consegue entender, mas hoje a gente tem que dar méritos para ele, porque ele fez essa mudança do Iago, foi muito positiva. Foi uma coisa que a gente não estava esperando, que pegou todo mundo de surpresa e deu o resultado. É contra o Lanterna, vice-lanterna, é contra o penúltimo colocado, ok, é um time fraco, tudo bem, mas eu acho que a gente precisa valorizar a vitória, principalmente sob o aspecto de retomar confiança, de retomar o equilíbrio. Hoje o Fluminense finalmente não levou um gol. Então sim, eu acho que tem que ser valorizado isso. O Fluminense deixou o campo sem levar gol, uma vitória expressiva, convincente e que dá moral para a sequência da temporada, para a reta final do campeonato. Eu acho que tem que ter pensamento positivo, de volta ao G4. O Fluminense retorna ao G4 do Campeonato Brasileiro. O Corinthians não jogou, ok, beleza, mas aí, enfim, a gente vai ver isso lá na frente depois. Mas essa vitória, eu acho que serve para motivar novamente todo mundo para o clássico contra o Botafogo, buscar mais o resultado positivo, engatar 2 vitórias consecutivas e aí sim, 2 jogos fora, mas já vai com o ânimo renovado e com mais uma opção de escalação que ganha. Essa entrada do Iago foi muito positiva, ele tem tudo para ser mantido como titular depois do jogo que fez hoje e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Primeiro, vamos aos poucos, vamos por partes, valorizar a vitória, o bom resultado conquistado fora de casa e eu acho que o torcedor, todo mundo, a gente tem que comemorar esse resultado, porque ele pode ser muito importante para essa reta final, para equilibrar o time novamente e fazer com que o Flu, ao final do Brasileirão, tenha sua vaga no G4 garantida. Esse é o grande objetivo e os jogadores hoje deram uma resposta que, de fato, eles estavam devendo, precisavam dar essa resposta e ela veio. É isso, galera, deixem aí nos comentários, por favor. Quero ouvir vocês também e eu vou voltar com mais repercussões, inclusive na entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Deixa o like aí, se esquece não, hein? Vai aqui embaixo, clica aí e deixa o like. Tamo junto, valeu!